RNT Rio, segunda edição. Oferecimento. Supermarket. É preço, é perto, é supermarket. Quadrilhas concentradas em parte do Rio de Janeiro provocam golpes, assassinatos e tráficos. Milhares de pessoas sofrem com isso e muito mais, por conta de compartilhar a mesma rua com a milícia. Ladrões abandonam caminhão roubado, são denunciados pelo dono do caminhão e ninguém fez nada com o caso durante 5 dias. Operação na Cidade de Deus provoca confronto entre policiais e bandidos. Caso Flor de Lis, saiba tudo sobre o polêmico caso da morte de Anderson. Tiroteio na Lagoa, bandidos trocam tiros com policiais na zona sul do Rio de Janeiro. Tribunal de Justiça do Rio é considerado o mais produtivo do país e no futebol carioca, Vasco joga contra o Goiás na eliminatória na Copa do Brasil. Tudo isso você irá ver agora, no RNT Rio segunda edição que está começando agora. Investigações revelam quadrilhas concentradas no mesmo local no Rio, causando golpes, assassinatos, tráficos, roubos e furtos e muito mais. Os bandidos se espalham pelo Rio de um mesmo local cometendo crimes, passando pela Baixada Fluminense, São Gonçalo, e até mesmo em outros estados, sempre armados. Roubos de carros na Zona Sul, sequestros relâmpago na Zona Norte, ataques a depósitos em cidades da Baixada, assaltos a bancos em São Gonçalo e até em Minas Gerais. Quadrilhas especializadas em diversos crimes, espalhando terror no Rio, em cidades da região metropolitana e de fora do estado. Mas com uma coisa em comum, elas têm a mesma base, a maré. O complexo é cortado pelas principais vias expressas do Rio, Linha Vermelha, Linha Amarela e Avenida Brasil, e banhado pelo Canal do Cunha, que deságua na Baía de Guanabara. Uma facilidade a mais para as quadrilhas da região. Esse deslocamento pela Bahia acontece em pequenas embarcações, via de regra para transportar armas de um lugar para o outro ou para transportar drogas. Ela é muito mais difícil de se fiscalizar, porque uma via como a Avenida Brasil, a Linha Vermelha, a Linha Amarela, ela é definida. Ali na Baía de Guanabara à noite, uma embarcação pequena, você faz o trajeto que você quiser. A maré é caminho obrigatório para o Aeroporto Internacional do Rio. A posição geográfica privilegiada e a omissão do poder público para entrar no território transformaram o complexo da maré numa espécie de fortaleza do crime organizado. Este carro, roubado na rua José Linhares, no Leblon, em maio, foi parar na favela Parque União. Ali, segundo a polícia, funciona um dos esquemas de desmanche de veículos. Este mês, outra quadrilha do mesmo ramo foi presa na Linha Amarela depois de trocar tiros com a polícia durante um arrastão. Somente este mês, houve 2 sequestros relâmpagos, um no dia 4 e outro no dia 13, os 2 em Higienópolis. As vítimas foram levadas para o interior da Vila do João e da Vila dos Pinheiros, enquanto bandidos faziam saques em caixas eletrônicos. Da Nova Holanda, os bandidos miram centros de distribuição em busca de celulares e outros eletrônicos. A Delegacia de Bom Sucesso, responsável pela área, catalogou pelo menos 80 ataques nos últimos 3 anos, um prejuízo de 150 milhões de reais. Em abril de 2018, o alvo foi o terminal de cargas do Aeroporto Internacional. 3 bandidos renderam os funcionários e levaram milhares de smartphones de última geração, que ainda nem tinham sido lançados. Há 4 meses, houve um ataque ao centro de distribuição das lojas americanas, em Nova Iguaçu, às margens da Via Dutra. Na fuga, os criminosos trocaram tiros com a polícia. Um homem foi preso. Em junho, outro roubo. Em Caxias, no depósito do grupo Pão de Açúcar. 30 assaltantes participaram do crime usando fuzis. Na ação, um vigilante morreu e 2 ficaram feridos. A carga de eletrônicos era avaliada em 15 milhões de reais. A Polícia Civil identificou 71 bandidos de 5 quadrilhas especializadas em roubos a caminhões e a centros de distribuição. O material roubado é levado para a favela, onde é separado e muitas vezes vendido. A receptação acontece em qualquer lugar, até na porta de uma creche.
Nas ruas, há feiras com aparelhos de ar-condicionado, barbeadores e alimentos, como revela uma outra investigação da Delegacia de Roubos e Furtos. Agências bancárias também são alvo das quadrilhas, no Grande Rio e até em outros estados. Este mês houve um ataque em Juiz de Fora, em Minas Gerais. Os assaltantes roubaram R$40 mil, mas acabaram presos. Os bandidos procuram traficantes da Maré tanto para se esconder lá, né, para usar material humano, usar um apoio nas suas ações e também, e principalmente, usar o material bélico daquela região como uma forma de consignação, né? É um apoio logístico que é dado pelos traficantes do Complexo da Maré, fornecendo armas e fornecendo homens para grandes empreitadas criminosas que acabam ocorrendo pelo Rio de Janeiro e no Grande Rio de Janeiro. A venda de drogas continua alimentando financeiramente as quadrilhas. Em julho, a PRF e a Polícia Civil apreenderam 5 toneladas de maconha na Via Dutra. A carga vinha de Dourados, em Mato Grosso do Sul, para abastecer as bocas de fumo da Nova Holanda. É um entreposto de arma, um entreposto de drogas, principalmente por causa da sua localização geográfica, né? O que facilita o deslocamento e o transporte tanto de drogas, como também o deslocamento de traficantes. Já imaginou morar ao lado de milicianos, quadrilhas, ou de um bandido? Deve ser terrível, né? Então, essa é a infeliz situação de várias pessoas no Rio. Enquanto os bandidos da Maré planejam ataques fora das favelas, o básico é dá tiro, você fica deitado com as crianças no chão. do lado de dentro, os moradores são reféns do crime organizado. Os inocentes vivem sob uma lei do silêncio. Desde o começo da pandemia, apenas 42 moradores procuraram Disque Denúncia para falar da presença e do poder de fogo do tráfico de drogas. 42 pessoas, de um total de 140 mil habitantes. O complexo vai do Conjunto Esperança, em Manguinhos, até a Praia de Ramos, passando pelo Parque União, Nova Holanda, Baixa do Sapateiro, Morro do Timbal, Vila do João, Vila dos Pinheiros e mais 8 comunidades. Se fosse uma cidade, a região teria mais moradores que 96% dos municípios brasileiros. Um levantamento da Divisão de Homicídios mostra que este ano o número de assassinatos aumentou 14% na Maré em relação ao mesmo período do ano passado. Cauã, de 11 anos, foi uma das vítimas. Ele levou um tiro na cabeça quando a arma de um bandido disparou sem querer. Crianças também são obrigadas a conviver com a venda de drogas. Sem repressão, o tráfico acontece à luz do dia, em barracas montadas no meio da rua. Para evitar sair da favela, os bandidos arrumaram um jeito até para abastecer as quadrilhas com gasolina. Pontos como este estão se multiplicando pela Nova Holanda. É só mais uma prática que expõe a comunidade a risco. Sem os cuidados necessários para o armazenamento, é grande a possibilidade de uma explosão. Hoje, as favelas do complexo são divididas entre milicianos e traficantes de duas facções diferentes. Cada grupo é representado no mapa por uma cor. As armas estão em todas as esquinas. Aquela região da Maré ali seguramente é uma das áreas com maior concentração de armamento de guerra do Rio de Janeiro, principalmente em razão da disputa territorial que existe ali entre as duas das maiores facções de narcotraficantes. No início de agosto, a Polícia Rodoviária Federal apreendeu mais de 40 armas na Via Dutra. O material saiu do Paraguai e estava a caminho da Vila dos Pinheiros. Em um baile na Vila do João, bandidos ostentam uma metralhadora .50 no meio do público. Uma arma de guerra, precisa e com alto poder de destruição. Um alcance de quase 2 quilômetros, capaz de furar um blindado da polícia e até de derrubar aviões pequenos e helicópteros. Os traficantes também carregam fuzis. Tem mapeada pelo menos 5 fuzis calibre de .50, como aquele que aparece na imagem. Por volta de 300 a 350 fuzis ali. Fuzis, né? Fora pistolas, revólveres, metralhadoras, escopetas, né? Outros tipos de armas. Quem segura a metralhadora .50, segundo as investigações, é Leandro de Souza Nunes, o Pequeno. A polícia diz que ele é segurança do crime organizado na Vila do João, na Baixa do Sapateiro e em outras 4 favelas. Em novembro do ano passado, ele chegou a ser preso com um carro roubado, mas pagou fiança e foi liberado. Leandro escolta um dos chefes da quadrilha, Tiago da Silva Fole, o TH, que vem em seguida. O terceiro na fila é Michel de Souza Malveira, o Bill ou César. Ele veste um cordão de gosto duvidoso,
que faz apologia ao tráfico de drogas e tem o mapa do Complexo da Maré dentro do mapa do Brasil. O traficante passou 8 anos preso, depois de trocar tiros com a polícia no pedágio da linha amarela em 2012. Há 3 meses, Bill deixou a cadeia pela porta da frente, com um alvará de soltura nas mãos. A saída foi comemorada. A peça de ouro cravejada de brilhantes foi um presente de TH e de chocolate, o quarto na fila do baile. Luiz Carlos Lomba é um velho conhecido do crime. Hoje, atua como químico nos laboratórios de drogas da quadrilha. A casa dele tem piscina e até teto retrátil. O quinto da fila é Alexandre Ramos do Nascimento, conhecido como pescador. Esses homens que se exibem usam os bailes para aumentar os lucros com a venda de drogas. A Polícia Civil diz que eles são uma pequena parte de milhares de bandidos que controlam as 16 favelas da Maré. Pessoas que transformaram um complexo em território do crime, sem lei. O RJ2 apurou que 244 bandidos daqui estão foragidos e encontram na região um lugar para fugir da justiça. O Estado tem um histórico de falhas no combate à violência na Maré. Há 17 anos, inaugurou o Batalhão da PM. A Polícia Militar vai estar aqui para dar proteção a toda a população. Mas não foi o que aconteceu. O batalhão não aproximou a polícia das comunidades. A entrada do quartel é pela linha vermelha. Nos fundos, há um portão de acesso à Nova Holanda. Do lado de fora, o controle do território é outro. 11 anos depois, as Forças Armadas ocuparam a Maré. A ideia era que os militares fossem substituídos por uma unidade de polícia pacificadora. Ao todo, 23 mil militares se revezaram na chamada Operação São Francisco. Houve denúncias de abusos contra moradores e também ataques a tiros contra as tropas. Vai! Vai embora! Em 1 ano e 3 meses de ocupação, 27 soldados ficaram feridos. Um morreu. Um relatório da ONG Redes da Maré mostra que houve tiroteios em 117 dias do ano de 2019, entre bandidos e entre eles e a polícia. As unidades de saúde passaram quase 1 mês fechadas e os alunos ficaram 24 dias sem aulas ao longo de todo o ano. A qualquer momento, a qualquer hora, pode estourar a guerra novamente. Eu saio para trabalhar 7 horas da manhã, já tenho gente armada na rua. Não tenho poder confiar. Com o Estado ausente e sem avanços na área social, moradores se sentem cada vez mais distantes de um futuro sem guerra. A segurança, de ir e vir, porque nós somos cidadãos igual todos, porque a gente mora numa comunidade que tem o direito de ir e vir, chegar ao horário de chegar. Um caminhão foi roubado por traficantes, mas foi abandonado bem ao lado do Batalhão da Maré. O dono do caminhão denunciou ao batalhão e eles não fizeram absolutamente nada, pois disseram que ali era uma área de risco, totalmente dominado pela milícia. Depois, o caminhão acabou sumindo e foi encontrado na Avenida Brasil. O traficante do caminhão fugiu para a Maré e assim o caminhão foi resgatado. Hoje cedo, ocorreu uma grande operação policial na Cidade de Deus, o que gerou um enorme confronto entre a PM e os bandidos. E logo após o intervalo, mostraremos mais sobre a trama de Flor de Lis e do Vasco na 3ª fase da Copa do Brasil. Nós voltamos já já. Thalia é uma menina linda, inocente, livre, apaixonada, e agora ela está nas tardes da RNT. Um grande sucesso da televisão. Maria do Bairro, de segunda a sexta, 13h50 da tarde na RNT. O RNT Rio conseguiu acesso a mais detalhes da trama de Flor de Lis para matar Pastor Anderson. Confira como uma família de religiosos pode virar uma macabra família de criminosos. A polícia acredita que a própria Flor de Lis deu o sinal para que o plano de matar Anderson do Carmo entrasse em ação. Às 3h03 da madrugada daquele domingo, ela mandou uma mensagem para a filha adotiva Marzi, que foi presa na segunda-feira. A deputada escreveu: 8h15 me chama. A polícia afirma ter evidência pelo celular que Marzi estava acordada e, a partir daí, teria acionado Flávio. Os investigadores acreditam que era um código. Anderson morreu meia hora depois.
A polícia tem outras provas de participação de Marzi na trama. Ela tinha ganhado da mãe a missão de contratar alguém para matar o pastor. Chegou a pesquisar na internet os seguintes termos: assassino onde achar, alguém da Barra Pesada e Barra Pesada online. Um parecer médico sobre as tentativas de envenenamento foi anexado à denúncia do Ministério Público Estadual. O documento lembra que o pastor Anderson do Carmo compareceu ao hospital por 6 ocasiões diferentes, num período de 5 meses, com os mesmos sintomas: náuseas, vômitos frequentes, dor abdominal e mal-estar. O pastor passou por exames que não descobriram problemas gastrointestinais, como gastrite e infecções por bactéria. Os peritos do MP concluíram fortes indícios que as seguidas internações dele, com idênticos sinais e sintomas, configuram intoxicação exógena continuada, ou seja, devido a causas externas, por via oral, praticada por terceiros, o chamado envenenamento crônico. Ainda segundo os peritos, considerando as características de ordem clínica apresentadas pela vítima e as manifestações clínicas, eles sugerem que o agente empregado foi o arsênico. Os peritos ressaltam também que existiu intenção de intoxicar Anderson do Carmo em data posterior aos atendimentos médicos com cianeto, visto que foi evidenciada pesquisa na internet relacionada a essa substância por parte dos envolvidos. As investigações do Ministério Público Estadual e da Delegacia de Homicídios de Niterói mostraram ainda como Flor de Lis dissimulou durante anos a imagem de mãe exemplar e religiosa. Eles posaram como uma família grande e unida, mas os conflitos dentro do grupo ajudaram a polícia a desvendar uma rede de crimes. O depoimento de um filho adotivo chamou a atenção dos investigadores. Ele contou que passou a morar com a família na casa no Rio Comprido e que, ao chegar, teve que ficar isolado num quarto durante 7 dias. Deveria vestir roupas brancas e comer apenas arroz e legumes. Disse também que, nesse período de isolamento, Flor de Lis foi ao quarto e que os dois mantiveram relações sexuais. E que aquilo lhe causou um efeito como se fosse mágico, pois considerava que tinha tido relações praticamente com um ser divino. A testemunha também relatou que havia rituais, onde os integrantes da família cortavam as mãos e, diante de visitas de pastores de outros países, mulheres da casa eram oferecidas sexualmente. Nesse círculo familiar havia uma constante alternância de posição com relação aos relacionamentos interpessoais. Ela sempre figurando como uma figura central e manipulando essas relações interpessoais. E não foi diferente com o crime. Ela regimentou essas pessoas, convenceu essas pessoas do que elas deveriam fazer e agora a gente não tem mais dúvida de que ela, como figura central, foi a responsável por fazer com que essas pessoas praticassem esse crime bárbaro. Anderson do Carmo dizia que Flor de Lis era um anjo, um querubim. Um tiroteio assusta pessoas que moram ou passaram pela lagoa nessa tarde. Dezenas de cápsulas de balas recolhidas nas pistas da Lagoa Rodrigo de Freitas. Resultado de um tiroteio intenso entre bandidos e policiais no começo da tarde de hoje. 4 homens estavam neste carro branco, roubado anteontem. O carro parou de funcionar e os bandidos desceram armados. Um deles tinha um fuzil. Eles foram vistos pelos policiais militares do Lagoa Presente. E na mesma hora, agentes da Delegacia de Homicídios passavam pelo local. Começou ali uma troca de tiros. As balas atingiram este carro, que estava parado no sinal, e chegaram até os muros da hípica. Depois que abandonaram o carro, os 4 bandidos renderam o motorista e vieram com ele até aqui, trocando tiros com a polícia. A gente vê várias marcas de balas. Uma delas atingiu o pneu e o carro não conseguiu mais seguir adiante. Um dos bandidos, ferido, foi encontrado pelos policiais aqui dentro da lagoa tentando fugir. O outro foi preso dentro do túnel Rebouças e 2 conseguiram escapar. A polícia apreendeu granadas, muita munição, carregadores, um fuzil e 2 pistolas. O bandido ferido foi tirado de dentro da água e levado para o Hospital Miguel Couto. Assim como os outros, ele usava roupa camuflada. O homem que carregava um fuzil
obrigou um motociclista a levá-lo na garupa. O criminoso foi preso dentro do túnel. Vai lá, Ganso, perdeu, hein? Os dois que conseguiram fugir roubaram um outro carro. Segundo a polícia, os 4 bandidos vinham da Rocinha e seguiam para a ladeira dos Tabajaras, em Copacabana. O Tribunal de Justiça do Rio é considerado o mais produtivo do país. Essa é a 11ª vez em que o Rio fica em primeiro no relatório Justiça em Números. O índice carioca chega a ser maior do que o de São Paulo, que está em segundo na questão dos tribunais de grande porte. Agora, vamos falar de futebol. Hoje, Vasco da Gama enfrenta o Goiás lá em Goiânia na 3ª fase da Copa do Brasil. O Vasco precisa ganhar de 2 ou mais para poder se classificar na Copa do Brasil, pelo contrário, o Goiás elimina o Vasco. Um oi para todo mundo aí no Rio de Janeiro. Seguinte, daqui a pouco o Vasco entra em campo aqui na Serrinha, em Goiânia, em jogo decisivo pela Copa do Brasil contra o Goiás. Não só decisivo, mas um jogo que vale muito. Quem passar para a próxima fase embolsa 2 milhões de reais. A gente lembra, já faz tanto tempo, mas no dia 12 de março o Vasco recebeu o Goiás em São Januário e acabou perdendo por 1-0. Mas a fase dos times é completamente diferente agora. E para o jogo de hoje, para tirar essa vantagem do Goiás, o técnico Ramon Menezes conta com 2 baixas. A primeira, o volante Bruno Gomes, que está fora porque testou positivo para a Covid-19. E a segunda, o lateral Cláudio Wink, que se lesionou. Mas o técnico também conta com a volta de Iago Pikachu e o ponta Vinícius. E o RMT Rio segunda edição de hoje termina por aqui. Boa noite e até amanhã. RNT Rio, segunda edição. Oferecimento. Supermarket. É preço, é perto, é supermarket.